Por incrível que pareça, e por mais estranho que possa parecer, o novo formato da Champions League vai beneficiar ao Vasco na escolha do futuro treinador. E o técnico que o Vasco está de olho, nesse momento ele está desempregado e já fez contatos com técnicos que passaram recentemente pelo Vasco, colhendo informações sobre a estrutura do Gigante da Colina. O respeito voltou. A frase é do Eurico Miranda. Ela não é dita pelo Pedrinho, mas é a postura do nosso presidente em relação ao Rafael Paiva, que vai falar nesse vídeo aqui que o Vasco ainda briga por vaga na pré-Libertadores. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno, Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, é o técnico que o Vasco está de olho. Quem é o Sérgio Conceição? Ele passou 7 anos no Porto. Trabalho a longo prazo. Pouquíssimo desgaste. Muitas conquistas. Sérgio Conceição foi 3 vezes campeão português, 4 vezes conquistou a Taça de Portugal e 3 vezes a Supercopa. É um técnico vitorioso, não há a menor dúvida em relação a isso. Sérgio Conceição deixou o Porto recentemente. Ele até esperou uma proposta do Olympique de Marseille ou de outro gigante europeu. Essa proposta, ela não aconteceu. E nenhum gigante europeu vai fazer uma proposta nesse momento ao Sérgio Conceição. Aí entra o que eu falei da Champions League. Por quê? O cenário até o ano passado era de que, na próxima janela, gigantes europeus poderiam trocar de treinador por conta do desempenho na Liga dos Campeões. Mas a competição mudou completamente a fórmula de disputa. Nesse momento, a Liga dos Campeões ainda está na metade da sua primeira fase. Não dá para cravar nesse momento os 8 clubes que vão avançar diretamente à fase oitavas de final e muito menos os 16 que irão participar de um play-off. Então, os principais clubes da Europa ainda estão no meio de uma primeira fase da Liga dos Campeões. O que isso quer dizer? Não vão trocar de treinador, ou seja, Sérgio Conceição não vai receber uma grande proposta na próxima janela. Vai continuar desempregado, algo que, obviamente, ele não quer. O nome dele já foi especulado no Internacional, no Santos, no Corinthians. O Vasco tem concorrentes. O Vasco também tem alguma pressa e precisa ter. Sérgio Conceição já fez contato com 4 treinadores. 2 passaram recentemente pelo Vasco. Álvaro Pacheco. Sérgio Conceição buscou saber sobre a estrutura do Vasco da Gama, como é o CT, e também sobre São Januário, e principalmente sobre o Pedrinho, já que o Álvaro Pacheco trabalhou com o Pedrinho no Vasco da Gama. Falou também com Ricardo Sapinto, outro técnico português que passou pelo Vasco com a antiga gestão, mas procurou saber detalhes, buscou informações sobre o Vasco. Arthur Jorge, atual técnico do Botafogo. Sérgio Conceição quer saber como é viver atualmente no Rio de Janeiro, a qualidade de vida para ele e para os familiares. Abel Ferreira,
Outro técnico português, vitorioso, e trabalha já há algum tempo no Brasil, treinando o Palmeiras, para saber como é a vida a médio prazo no Brasil. São informações que o Sérgio Conceição já tem de pessoas ligadas a ele, de contato mais íntimo, para saber se vale ou não a pena aceitar uma proposta do Vasco. Sobre Rafael Paiva, o que o Pedrinho pensa? Primeiro, respeito total ao profissional. O Rafael Paiva era um técnico vitorioso na base, muito vitorioso, foi campeão pelo Vasco, foi campeão pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro 2 vezes, então ele é um técnico vitorioso na base. Ele não pediu para ser o técnico do time principal, ele não pediu. Foi o Pedrinho que buscou e colocou ele lá. Então o Pedrinho tem muito respeito pelo trabalho do Rafael Paiva. Lembrando que ele pega o Vasco numa 3ª fase de Copa do Brasil, leva para uma semifinal. E o trabalho do Rafael Paiva fez com que hoje o vascaíno sonhe com vaga numa Libertadores da América, algo que era inimaginável no início do ano, a gente pensar que faltando 4 rodadas para o final, estaríamos sonhando com vaga em Libertadores da América. Então, Pedrinho prega respeito à pessoa, ao profissional. O Rafael Paiva falou sobre a possibilidade do Vasco ainda brigar por uma vaga na pré-Libertadores. A gente tem que brigar pela pré-Libertadores, a gente tem que brigar pelo G7, acreditando que o G7 pode virar um G8 e até no melhor cenário possível um G9, que a gente já está há muitas rodadas estava muitas rodadas nessa colocação, né? Em 9º, em 8º, não lembro se a gente beliscou um 7º lugar em algum momento, 10º hoje, né? E a gente tem que acreditar que é pré-Libertadores, a gente tem que brigar por isso. Temos que tentar acreditar que a gente vai chegar lá e no pior cenário possível a gente tem que brigar pela Sul-Americana, é por isso que a gente vai brigar até o final nesses 4 jogos. Bom, hoje o Campeonato Brasileiro é G7. Neste sábado ele poderá virar G8, caso o Cruzeiro conquiste a Copa Sul-Americana derrotando o Racing. Para virar G9, o Botafogo precisa vencer a Libertadores da América, precisa ganhar do Atlético Mineiro. Para o Vasco da Gama não há uma outra alternativa, senão derrotar o Corinthians. Empatar o jogo só se o Bahia perder em casa amanhã para o Atlético Paranaense. É bom destacar, ainda há um confronto interessante para o Vasco. Corinthians e Bahia, eles vão se enfrentar. Tenho a impressão que se o Vasco vencer os 3 últimos jogos, empatar com o Corinthians, se o campeonato virar G9, ainda dá para o Vasco. Lembrando a você, de segunda a sexta tem a Hora do Vasco ao vivo aqui no meu canal do YouTube, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações. Um bom sábado para você.